Nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de Química. Essa que é a nossa primeira aula de setembro de Química, né? Como eu falei ontem na aula de Física, o semestre está passando voando. Esse segundo semestre ele é muito rápido, já passou agosto, que era o mês mais longo de todos. Agora é só acelerar. E, pessoal, vamos pro conteúdo, né? Vamos continuar. Sempre começando a aula, lembrando vocês de pegar caderno, pegar bolsinha, pra vocês fazerem as anotações de vocês, anotarem as perguntas. E aí no final tem homework também, tá bom? Aquela recapitulada rápida, que eu gosto de fazer em todas as aulas, para vocês ficarem com o conteúdo bem fresquinho na cabeça, entender da onde a gente parou, para onde a gente está indo. Como eu falei para vocês, desde que eu comecei o sistema EAD com vocês, a minha maior prioridade é que vocês aprendam o conteúdo principal. Não importa o tempo que isso for levar, no tempo de vocês. Então eu estou fazendo bem tranquilo. A gente tem as lives para vocês aprenderem mesmo, para que ano que vem, quando vocês estiverem no primeiro ano, façam o ensino médio bem feito, entrem no primeiro ano com essa essência da física e da química, porque física e química do nono ano é bem a essência, a introdução, e que vai ajudar vocês aí no ensino médio. Então, aproveitem essas revisões que eu faço todo comecinho de aula. Esse ritmo mais lento é para focar na qualidade do aprendizado de vocês. A nossa prioridade, a minha prioridade pelo menos, é a qualidade e não a quantidade aqui, tá bom? Então, relembrando, a gente começou a conceituar algumas coisas em química, e a primeira conceituação que nós fizemos foi o conceito de fenômeno, que fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com uma matéria. Essa transformação pode ser física ou química. Nós vimos aí que fenômeno físico é quando não acontece alteração na composição da matéria, quando esse fenômeno não altera a natureza química, a, os compostos químicos daquele produto. Então a gente deu exemplo aí de cortar o papel, que mesmo com o papel cortado, ele está em uma forma diferente, mas ele é papel, continua sendo papel. Amassar latinha de alumínio, a gente fez aí uma mudança, fizemos um fenômeno, mas continua tendo alumínio. A natureza desse produto era alumínio e continua sendo alumínio. Mudança de estados físicos da água, que a água, mesmo quando ela evapora, aquele vapor de água continua sendo água, só que em um outro estado físico, porém continua sendo água ali normalmente. Então qualquer mudança de estado físico é fenômeno físico, não altera a composição. E a gente tem os fenômenos químicos, que aí já é quando ocorre alteração na composição da matéria, gerando outra ou outras substâncias. Uma substância pode gerar mais de uma, assim como duas podem gerar uma pode gerar duas, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas quando a composição da matéria ela é diferente ao final da reação química, a gente diz que aconteceu um fenômeno químico, quando aquele produto é diferente dos reagentes, tem composição química diferente, tem uma natureza química diferente. Então essa é a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico. Aí nós fizemos aquela discussão no homework, discutimos aí várias situações, colocando o que era fenômeno físico, o que era fenômeno químico, justamente para lapidar isso na cabeça de vocês, para vocês diferenciar cada vez mais o que é físico do que é químico, porque agora a gente vai seguir com o químico, com os fenômenos químicos, que são as clássicas e as famosas e as que serão tão estudadas reações químicas. E aí a gente começou a conceituar algumas coisas. Lembrando que eu fui só até o comecinho de reação química, porque vamos ter testes de N1, então esses testes vai só até esse começo. Para N2 a gente vai aprofundar bastante. Aí a N2 vai ser em cima dessa parte mais aprofundada. Então a gente começou a ver só o comecinho, entender o que são reações químicas. Então uma reação química ocorre quando um material passa por uma transformação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam, se misturam para formar novas substâncias. Aí eu mostrei para vocês que as reações químicas estão presentes no cotidiano de vocês, o tempo todo, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Enquanto vocês estão dormindo, está acontecendo reação química.
E aí eu dei exemplo de situações em que tem reações químicas, que é combustão, processo de bebidas, produção de comida. Cozinhar é uma das maiores formas de entender reação química, porque cozinhar é pura química. É misturar ingredientes ali que se combinam, que se reajam e ter um resultado final diferente do que começou. Fotossíntese, processo das plantas, processo de digestão, churrasco, cozinha, processo de respiração, enfim, reações químicas elas acontecem o tempo todo, dentro e fora da gente também. Então entender que essas reações químicas estão mais presentes do que a gente imagina é muito importante, porque a gente está estudando algo bem presente, a gente não está estudando algo assim, distante, uma teoria que vocês só vão ter na teoria. É algo que vocês estão tendo na prática mesmo, diariamente. E depois disso, né, eu expliquei um pouquinho, mais uma conceituação de reação química, que ela ocorre quando a natureza ou a composição da matéria é alterada. As partículas iniciais são como que desmontadas e seus átomos se rearranjam montando novas moléculas, ou seja, novas substâncias. Aí eu expliquei para vocês através da fabricação de um bolo. Quando você fazer um bolo, você tem ali os reagentes, que são os ingredientes que reagem entre si. Não adianta você colocar ingredientes que não vão funcionar, que não vão ficar bom, que você não vai ter aquele bolo. Então você escolhe ingredientes que vão reagir, faz a reação química e no final a gente tem um produto, como aqui no exemplo, o bolo, que tem composição química diferente dos ingredientes, que é um produto diferente, com sabor diferente, com cor diferente, formato diferente. Então, a produção de um bolo é a melhor forma de vocês imaginarem assim, uma reação química. E aí eu falei para vocês na última aula que as reações químicas elas são representadas por equações químicas. Equações químicas a gente vai aprofundar só na N2. Eu vou deixar para a gente aprofundar a equação química mais para frente. Então, para essa N1, eu preciso só que vocês entendam que as reações químicas, as substâncias iniciais que reagem entre si, são chamadas de reagentes. Reagentes são os ingredientes do bolo. Esses são os reagentes. Produto é o resultado final, é a nova substância que foi formada através dos reagentes. Então, produto, por exemplo, na receita do bolo, o produto seria o bolo em si. É o que foi gerado no final. Então, uma reação química é representada por uma equação química, que é uma representação e que fica mais ou menos assim, ó. A mais B, reagente A mais reagente B. Aí tem uma setinha que indica que reagiu, forma, gera C mais D, produto tal e produto tal. Então, quando a gente for representar reações químicas em forma de equação, nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar lá tal elemento reage com tal elemento que gera tal elemento ou tais elementos. Essa é uma equação química, mas por agora vocês precisam entender que reagentes são substâncias que reagem entre si e produtos é a nova substância que foi formada através da reação química, ok? Até aqui, se tiver alguma dúvida, anota para me passar na terça-feira. Tinha passado o homework e agora a gente vai discutir para cada vez mais lapidar. Eu gosto de deixar assim bem claro. Eu sei que a gente já falou disso um pouquinho na live, mas para vocês não terem dúvida mesmo no conteúdo, para assim, para chegar numa prova e fechar essa prova, porque o que eu fico batendo na mesma tecla, vocês sabem que eu faço até vocês se cansarem, né? Então vamos aqui para cansar um pouquinho a cabeça de vocês. Na atividade que eu passei do livro, ele falava de reações químicas no cotidiano. E é uma reação química que eu acredito que todo mundo já viu. Do lado esquerdo, representado pela imagem A gente tem o modelo de 5 centavos de real, é composto de aço revestido por cobre, que lhe confere essa cor. Todo mundo já pegou uma moedinha ali novinha, bonitinha, e viu tanto que ela é brilhante, né, o tanto que ela é chamativa, principalmente por causa do cobre. O cobre ele é muito brilhante, então vocês já viram esse exemplo A, tenho certeza. Do outro lado, a gente tem o exemplo B. Após certo tempo em contato com gás oxigênio presente no ar,
forma-se uma substância mais escura que recobre a superfície da moeda. Eu tenho certeza que vocês já viram essas moedas assim como está aí no modelo B. Já viram tanto a moeda novinha, recém-feita, como a moeda mais velhinha, que está recoberta que passou por uma reação química. Aí, a primeira pergunta que está no livro de vocês, vou acompanhar pelo livro que é mais fácil de ler, é: número 1. O que aconteceu para que a moeda B mudasse de cor? O que aconteceu com a moeda A? O que aconteceu com ela para que ela mudasse não só de cor, mas afinal de contas tem uma nova substância ali, mas inicialmente observando para ela mudar de cor. O que aconteceu? O que vocês responderam? A resposta é que aconteceu uma reação química. Reação química é essa que a moeda passou para formar o que a gente tem ali na imagem B. É importante lembrar que sempre que você vai pegar uma moedinha nessa condição, não é uma sujeira na moeda. Isso não é porque a moeda está suja, porque realmente a gente tem um elemento ali que não é mais o cobre, e sim um outro elemento. Então, quando vocês pegarem moedinha assim, repara ali que até a textura é diferente, porque tem um novo produto ali sobre a moeda. Não é mais só metal e cobre. É o cobre que reagiu com gás oxigênio e formou um outro produto. Ok? Número 2. A substância que se formou sobre a superfície da moeda é a mesma que a compõe? Como você pode perceber isso? Pessoal, não, como a gente falou aqui, a substância que está coberta na figura B não é a mesma que a A. Como que vocês veem que não é a mesma? Só pela imagem, através da cor. A cor mudou, a aparência mudou. Então, só pela aparência a gente já consegue ver que esse produto da imagem B não é o mesmo produto da imagem A. Houve uma mudança aí, houve uma reação química, então não é a mesma, porque na imagem A a gente tem metal e cobre, na figura B a gente tem um outro produto aí. E como você pode perceber isso, como a gente não está com a moeda em mãos para sentir textura, cheiro, etc., vocês responderam que é através da mudança de cor que a moeda passou, ok? O que pode ter acontecido com o gás, com cobre e o gás oxigênio presente no ar para formar a substância que recobriu a moeda B? Pessoal, o que aconteceu entre o cobre e o gás oxigênio é que houve uma reação química e formou o óxido de cobre. O que a gente tem na imagem B é um produto que se chama, um elemento, uma outra substância que se chama óxido de cobre, que é quando o cobre reage com gás oxigênio e acontece essa famosa ferrugem, conhecida popularmente como ferrugem, mas é o óxido de cobre. Esse é o elemento que foi formado. Então, o que pode ter acontecido foi uma reação química entre cobre e gás oxigênio que resultou no óxido de cobre. A resposta é essa. E na 4 falava que em uma reação química, as substâncias que reagem entre si são chamadas de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Escreva no espaço abaixo os reagentes e o produto da reação química que ocorre na situação descrita na página anterior. Então, quem são os reagentes? Reagentes são os elementos que reagiram entre si para formar aí o óxido, o que já falei, né, o óxido de cobre. Então, reagentes seriam o cobre e o gás oxigênio. O produto é o que foi formado, que é o óxido de cobre. Vamos conferir? Que é isso aí, reagentes, cobre e gás oxigênio, produto, óxido de cobre. Muito tranquilo, espero aí que tenha ficado bem claro para vocês. Se não ficou, o que tem que fazer? Tem que anotar a perguntinha para terça-feira na nossa live a gente discutir ainda mais, ok? Pessoal, para hoje, até a gente se preparar aí para o nosso teste, eu vou vir até aqui no conteúdo. Já tá bacana, já deu mais pra gente discutir e clarear para vocês aí cada vez mais esses conceitos, né? Conteúdo totalmente novo. O qual será o homework? Homework, ele é no livro também. Vocês vão responder a atividade número 1
letra A e B. Não coloquei a página. Pera aí. Esqueci de colocar a página para vocês, ó. Eu vou escrever lá no Google Classroom, pessoal. Mas é a página 21. Esqueci de colocar aqui no slide a página. Página 21, atividade número 1, letra A e B. Ela tem A, B, C e D, mas por enquanto vocês vão fazer só a A e a B. Não se esqueça de fotografar e postar no tópico lá do Google Classroom da aula dia tal, tópico de Química, ok? Fotografar e postar lá para vocês terem a nota de vocês. E aí é isso. Durante a live a gente vai falando mais sobre os testes, tanto o teste no Google Classroom quanto no teste que a gente vai ter oral. Na live de terça-feira a gente fala mais sobre isso, ok? Pessoal, ótimo final de semana aí, dessa primeira semana de setembro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem procurar. A atividade tem que ser postada antes da nossa live na terça-feira. Então vocês têm aí hoje a sexta-feira inteira, tem o sábado, tem o domingo, tem a segunda e tem terça-feira até 9h10 da manhã para postar. 9h09 da manhã, né? 9h10 a gente já começa a aula. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido a aula até o final. Espero que vocês tenham assistido essa aula até o final e que não tenham avançado ela. Vejo vocês aí nas nossas lives da semana que vem. Um forte abraço, um bom fim de semana e tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai entrar agora no conteúdo de semelhanças de figuras, tá? Na página 19, quem quiser acompanhar no livro, beleza? Então, ó, o primeiro exemplo aí fala assim, ó, Marcela imprimiu a mesma figura em 2 tamanhos diferentes. Então tem aí ó, o mapa mundi maior e o mapa mundi menor. As dimensões são diferentes, só que elas são semelhantes, porque não mudou, ela tá, tipo assim, em proporção elas estão semelhantes, tá? Continua a mesma coisa, só que menor. Ok? Aí falei, ó, note que as imagens impressas têm a mesma forma, diferenciando apenas pelo tamanho. Na matemática, quando isso acontece, dizemos que as figuras são semelhantes. Ou ampliar ou reduzir, ou reproduzir uma figura, obtém-se figuras semelhantes. Então, beleza? Então, ó, quando a gente aí já entra em polígonos. Quando a gente fala de polígonos, o que a gente vai observar? Aí, ó, nessa figura, aí a gente tem o primeiro polígono e um quadrilátero aí, né? A gente tem esse polígono aí. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos tentar desenhar aqui mais ou menos. A gente tem esse polígono aí, ó, mais ou menos isso aí. Beleza? A gente tem isso aí, né? Aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 120. E aqui embaixo, 2 ângulos de 90. Beleza? Aqui é 14. Aqui é 20. Aqui é 12. E aqui é 13. E a gente tem a mesma figura, só que agora reduzida, né? Aqui ela tá assim. Beleza? Aqui, ó, notem que não mudou o ângulo, ó, o ângulo continua o mesmo. 160, 120, e aqui 90 e aqui 90. Só mudaram as dimensões. Agora aqui é 7, aqui onde era 20 virou 10, onde era 12 virou 6, onde era 13 virou 6,5. Vocês viram ó, que sempre foi reduzindo pela metade, ó, de 14 foi para 7, de 20 foi para 10, de 12 foi para 6, de 13 foi para 6,5. Beleza? O que a gente pode falar? A razão entre essas duas figuras, ó, lembra disso aqui, ó, razão, vocês vão lembrar de divisão, beleza? Razão, vocês vão lembrar de divisão. Então, ó, se a gente pegar, vamos supor que a gente se perguntasse assim, ó, qual é a razão entre os lados da primeira figura e da segunda? Qual que é a razão? O que a gente vai fazer? Vai pegar o 14, que é o da primeira figura, sobre 7, que é o da segunda. 14 dividido por 7 dá 2. Depois, 20 dividido por 10, ó, que dá 2 também. 12 dividido por 6, que dá 2 também. 13 dividido por 6,5, que dá 2 também. Então, notem que a razão, ó, é 2 dessa figura. Beleza? Ou seja, essa figura aqui, ó, é 2 vezes maior do que essa daqui. Tá? Essa é a nossa razão. Então, sempre que eu falar de razão, vocês vão lembrar de divisão.
tá? Beleza. Vamos fazer um exercício aí, ó, da página 20. O primeiro exercício, ele fala assim, identifique os pares de figuras semelhantes e, para eles, calcule a razão de semelhança entre as figuras 1 e 2. Então tá. Letra A. A gente tem um triângulozinho aí, né? Aqui a gente tem 4. Aqui a gente tem 5,5. 5,6, né, no caso. E aqui 5,4. E o outro triângulo, um pouco maior, a gente tem 6. A gente tem 8,4 e a gente tem 8,1. Não é isso? Bom, para a gente calcular a razão, o que a gente faz? Pega o lado aqui com o lado correspondente. Então vai ficar assim, ó, 4 sobre 6. 4 dividido por 6 vai dar quanto? Ó? Simplificando aqui por 2, em cima e embaixo, vai dar 2 sobre 3, né? Então essa é a minha razão. Vamos ver se as outras razões vai dar essa mesma. Se der a mesma, a figura ela é semelhante. Se der diferente, a figura não é semelhante, tá? Se um dos lados é diferente disso aqui, não é semelhante. Então vamos pegar agora 5,6 sobre 8,4, ó. Beleza? Ó, se a gente pegar, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar e vamos simplificar por 2 primeiro. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar 5 dividido por 2 dá 2,5. 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui vai dar 2,8, né? E embaixo vai estar 4,2. Não é isso? Simplifico por 2 de novo, ó. Vai dar o quê? Vai dar 1,4 e aqui 2,1. Não é isso? Beleza. Agora não tem como dividir por 2 mais o de baixo, ó. Não tem como simplificar mais por 2. Vamos simplificar por 0,7. A gente pode, gente, multiplicar em cima e embaixo por 10, ó, para sumir com a vírgula. Se a gente multiplicar em cima e embaixo com 10 vai dar 14 e vai dar 21. A gente pode simplificar aqui, ó, por 7, né? Vai ficar 14 por 7 dá 2, 21 por 7 dá 3. Ó, chegou na mesma coisa. Então, por enquanto tá dando. Vamos ver o último lado, ó. 5,4 sobre 81, ó. 8,1, né, no caso. Beleza? Vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo para a gente sumir com a vírgula. Fica mais fácil para a gente, ó. Vai ficar 54, vai ficar 81. Ok? Bom, por 2 não tem como. Por 3. Por 3 teria como? Embaixo eu sei que teria. Certo? Embaixo eu sei que teria como, né? Porque 81 dividido por 3 vai dar 27. Não é isso? E em cima, 54 dividido por 3. Daria também, não daria? 54 dividido por 3, vamos ver quanto que dá, ó. Aqui, ó, vai dar 1, né? Dá 3, sobra 2, desce 4, 24 dividido por 3, 8. Então ficou, ó, 18, dividindo em cima e embaixo por 3. Deu 18, embaixo deu 27. Agora eu posso dividir por 9, né? Ó. Vai dar 2 e vai dar 3. Então deu também. Então, essas duas figuras aqui são semelhantes. Lembrando, gente, que só são semelhantes se todos os lados tiverem a mesma razão. Tá? Se um lado der razão diferente, já não é semelhante. Ok? Tá. Letra B. Ou seja, lá, aquela figura ali, ela é semelhante com razão 2/3. Tá? Beleza, letra B, a gente tem dois retângulos, né? O primeiro retângulo, a gente tem 9 e tem 7. O segundo retângulo um pouco menor, a gente tem 7,4 e 5. Não é isso? Então vamos pegar, ó, esse sobre esse, ó. 7 sobre 5, ok? E 9 sobre 7,4.
9,7 sobre 7,4, vamos sumir com a vírgula aqui, ó. Pra gente sumir com a vírgula, a gente tem que multiplicar por 10. Só que se a gente multiplicar por 10 embaixo, tem que multiplicar em cima também, para não mudar. Vai ficar 90 sobre 74. Ok? Dá para simplificar por 2, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 45 sobre 74 dividido por 2 dá 37. Ok? Beleza? Ó, agora aqui não tem como mais simplificar, ó. Por quê? O de cima dá por 3 e por 5. O de baixo, 37. Acredito que só por ele mesmo. Só por 37. Então, se não tem como dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, para por aqui. Então, ó, um lado da razão ficou 45 sobre 37 e o outro ficou 7 sobre 5. Então, tá diferente a razão, né? Então, não é semelhante. Beleza, gente? Na letra C, para finalizar, ó, a gente tem essa figura muito louca aí, ó, que eu não vou desenhar aqui para a gente economizar tempo. Então, vamos pegar um por um. Vamos pegar começar no 9,6 aí da primeira figura, 9,6 sobre 6,4, né? Multiplica por 10 em cima e embaixo, para sumir, né, com a vírgula, vai ficar 96 sobre 64. Posso dividir por 2, não posso? Dividindo por 2, 96 vai dar 48. E embaixo vai dar 32, né? Posso dividir por 8, né? Ó, se dividir por 8 aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar 6, né? E vai dar 4. É isso? Posso dividir por 2, então vai dar 3 e vai dar 2. Beleza? Então, ó, primeira razão, 3 sobre 2. Não tem como fazer mais nada aqui. Para por aqui. Tá? Então vamos tentar agora 10,8 sobre 7,2, ó. Da outra figura. Então vai ficar, ó. Vamos multiplicar por 10 de novo, vai ficar 108 sobre 72. Se eu dividir por 2, vai dar 54. E embaixo vai dar 36. Né? Se eu dividir por 9, ó. Se eu dividir por 9, dá também, ó. Vai dar 6, né? 54 por 9 dá 6. E embaixo dá 4. Isso aqui vai dar 3 sobre 2. Ok? Então deu igual. Vamos ver a próxima. Vamos pegar agora 10,2. Já vou por 102, né? Que a gente vai multiplicar por 10. Sobre 68. Dividindo por 2 vai dar 51. E embaixo vai dar 68, vai dar 34. Né? Beleza. Agora aqui, ó, 51 e 34. Posso dividir por quê? 51 eu consigo dividir ele pelo quê? Alguém sabe? Se eu dividir ele por 3, dá 17. O de baixo dá para dividir por 3? Não, né? Então não pode ser por 3. Então vamos tentar por 17 mesmo, né? Se eu dividir 34 por 17, vai dar 2. Então já vai dar certinho. Se eu dividir por 17, que é divisão, tá, gente? Dividir em cima e dividir embaixo por 17, vai dar, aqui em cima vai dar 3. E embaixo vai dar 2. Então já deu 3 sobre 2 também. Ok. Próximo lado. 820. Agora eu tenho que aqui, ó, como é 8,25, eu tenho que andar duas casas com a vírgula. Então eu tenho que multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. No outro lado ali é 5,5, né? Vai ficar 550. Ok? Então, posso dividir o quê? De cima é 825. Por 2 provavelmente não vai dar.
tá? Porque termina com 5. Beleza? Então vai dar um número quebrado. Então vamos dividir por 5 mesmo. Vai dar, né? 825 dividido por 5 vai dar 165. E embaixo, 550 dividido por 5 vai dar 110. Ok? Beleza? Eu acredito que dá para dividir por 5 de novo. Tá? Se dividir 110 por 5 vai dar 22. Opa, por 5. Tá? Em cima por 5 também. E 165 dividido por 5, 33. Ok? Então deu 33 e 22. Que número que eu posso dividir em cima e embaixo? 11, né? Ó. Vai ficar 33 dividido por 11 dá 3. 22 dividido por 11 dá 2. Então deu também. Tá? Então por enquanto deu 8. Agora o último lado é o 57, né? Dividido por... Deixa eu passar aqui. Terminar aqui, ó. 57 dividido... Já multipliquei por 10, viu, gente? Dividido por 38. Ok? Então vamos lá, ó. 57 dividido por 38. Que número que eu posso dividir aqui em cima e embaixo? 57. Vamos tentar. Deixa eu ver. 57 por 3 vai dar com 19. 38 dividido por 3 não vai dar certo. Então vai ter que ser o 19 mesmo. Certo? Se eu simplificar aqui ó, por 19, vai ficar o quê? Ó? 57 dividido por 19 dá 3. 38 dividido por 19 dá 2. Beleza? Então todos deu 3 sobre 2. Então é semelhante essa figura. Tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi nossa aula, tá? Não vou passar exercício para vocês, não. Deixar para a próxima aula a gente resolver juntar alguns. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Bom dia, tudo bem com vocês? Já tudo ótimo. Hoje, dia 4 de setembro, nós temos aí aula de redação. Essa aula, ela é sequência aula passada, porque nós estaremos no exercício da página 9. E em que terminarmos a correção, tem narrativa, tá? Que é um gênero pessoal que nós estaremos iniciando no dia de hoje. E aí eu vou mostrar para vocês a tarefa de casa, tá? Então, nesse primeiro momento aí, nós iremos corrigir os exercícios aí, que são relacionados aí à linguagem pessoal e impessoal, tá? Nesse primeiro momento aí, nós temos um fragmento aí no momento de leitura 2, né, os conflitos de Lucas, nós temos o fragmento A e o B. Aí aqui vem fazendo as seguintes perguntas. Número 1. É possível identificar como a linguagem foi empregada, bem como o sentido que essa escolha confere aos textos? A. Qual dos textos está em primeira pessoa e qual está em terceira pessoa? Então, o texto A, ele vem aí em primeira pessoa e o B em terceira pessoa. Letra B. Em qual dos textos fica evidente o envolvimento do autor com aquilo que escreve? Explique. Então, olha só, no texto A, né, acontece o quê? Ele relata, né, é quem relata, é quem expõe, é quem fala algo da sua própria vida. Então, é no texto A, né, tem esse envolvimento aí do autor com aquilo que ele está escrevendo. Letra C. Qual dos textos apresenta uma linguagem mais objetiva? Explique. Então, é o texto B. Ele é objetivo, ele é rápido, porque o autor, ele apresenta, ele mostra os fatos aí através de dados. E aí causa um distanciamento entre o autor e o leitor, porque ele só apresenta os dados, ele não mostra nenhum tipo de intimidade ou de envolvimento aí com quem está lendo, tá?
Aí, seguindo aqui, vem falando sobre linguagem pessoal, impessoal, que nós já vimos. E aí, aqui no número 2, né? São apresentados a seguir textos de diferentes gêneros. Identifique qual apresenta linguagem impessoal, LI, e qual utiliza linguagem pessoal, LP. Então, no número 1 aqui, né, é um poema. O poema, ele tem linguagem o quê? Pessoal, porque ele trata de sentimentos, trata de emoções, né, de vivências. Então, por isso que ele é uma linguagem pessoal. Depois aqui, nós temos aqui, desemprego cresce e chega a 12,4% na região metropolitana de São Paulo. É linguagem impessoal. Por quê? Porque tá dando uma notícia, tá falando de uma situação aí que aconteceu aí, né? Com relação ao desemprego, né? Antes de 2015. Autobiografia. A autobiografia é uma linguagem, né, pessoal. Por que é uma linguagem pessoal? Porque vai falando de si, né? Dando informações que só você sabe. Então, é uma linguagem pessoal. O conto é uma linguagem impessoal, é uma história, né? Nesse caso aqui, né? Ele está contando um fragmento aí de história, aconteceu num domingo e tal, tinha um jogo de ping-pong, depois fala sobre que matinê, que é uma festa que acontece aí no final da tarde, né? Hoje em dia fala sunset, né? Antigamente falava era matinê. Então, é uma linguagem impessoal. A 3 pergunta assim: como foi possível identificar a linguagem de cada um dos textos? Explique. Foi por meio que da pessoa do discurso que foi empregada, né? E também pela objetividade e subjetividade dos textos. O que acontece? Se o texto é objetivo, né, se ele tem essa linguagem objetiva, ele é uma linguagem impessoal. Se ele já passa para subjetividade, né, de sentimentos, de intimidade, aí ele já é um texto pessoal. Tá? Seguindo aí. Dissertação argumentativa. Lá no momento 1 e 2, né, que vocês já leram e fizeram os exercícios de interpretação, os textos eles tratam de assuntos polêmicos, que é o consumismo e o bullying. Releia-os e responda as questões. 1. Considerando o momento de leitura, é importante que os jovens desenvolvam o hábito de poupar dinheiro, por quê? É uma resposta pessoal. A número 2 também. E a número 3 e a número 4 também. E a 5 e a 6 também. Esses questionamentos, né, que aparecem aí nessas questões são para você pensar e para você ir criando argumentos, para você ir tendo aí uma visão de mundo a partir do que você já leu, do que você conhece, do que você já sabe, para você formar a sua opinião própria, tá? Então, todas as leis são respostas pessoais, então eu não vou corrigir elas aqui, tá? Porque são, né, é o que você pensa, né? É a questão, né, né, vem falando aí sobre a questão do dinheiro, de poupar, né? Se a escola poderia colocar aí essa questão do consumo consciente, né? O que é o consumo consciente? Você comprar coisas que realmente você vai usar e não, né? Vou comprar porque eu achei bonito, porque eu quero e vou deixar guardado. Tá muito em alta esse termo consumo consciente. E aqui, dissertação argumentativa, eu corrijo lá pelo Classroom, tá? Agora, vamos aqui para a carta argumentativa. E aí eu já vou mostrar para vocês de casa. Carta argumentativa. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando fala sobre esse tema é que é uma carta. E dentro dessa carta eu vou explorar argumentos, eu vou explorar teses, eu vou afirmar, eu vou falar sobre argumentos. Eu não vou contar uma história, eu não vou narrar uma visita de não sei lá quem na minha casa, ou a minha ida ao parque. Não é narração, é um texto argumentativo. Precisa ter argumentos, esses argumentos você vai né, dissertando sobre eles, né, falando e provando. Então, eu vou ler com vocês esse primeiro parágrafo. A legalização das drogas vem sendo discutida como uma possível solução para os problemas sociais, a diminuição do uso e do tráfico de drogas e, consequentemente, da violência. Atualmente, esse tema é muito polêmico e, por isso, suscita opiniões controversas. Leia o trecho de uma reportagem discutindo a legalização das drogas. Como o mundo
Como seria o mundo se as drogas fossem legalizadas? Conheça as vantagens e desvantagens de viver em um mundo onde o uso de drogas fosse liberado. Então, eu quero que vocês leiam aí sozinhos esse texto. Por que eu quero que vocês façam essa leitura aí sozinhos? Para vocês ir criando uma ideia do que tá, né, para vocês visualizarem aí como seria nesse mundo aí se as drogas fossem legalizadas, tá? Lê o texto, aí a gente já passa aqui para as questões. Então, você pode dar pausa, lê e aí você retorna, tá? O autor, ele apresenta pontos de vista de 3 especialistas, sítios. Então, você vai citar quais especialistas são esses. 2. Qual é o ponto de vista... Desculpa. A número 1 tá pedindo para você colocar, né? O autor apresenta pontos de vista de 3 especialistas, sítios. E a número 2, qual é o ponto de vista de cada um desses a respeito da legalização das drogas? A número 1 pede para você falar quem são os especialistas. E a número 2, qual é o ponto de vista de cada um deles? A número 3 pede o seguinte: se fosse comentar a reportagem evidenciando uma carta à revista, você se posicionaria contra ou a favor da legalização? Por quê? É uma resposta pessoal, por isso que eu disse para vocês lerem aí, para vocês irem tirando suas conclusões aí a respeito desse texto. 4. Como você defenderia seu ponto de vista? É uma resposta extremamente pessoal, né? Se você defende ou não, então a legalização das drogas, né? Se você é a favor ou não, como você vai defender, né? Esse posicionamento seu ou negativo. Seguindo aí, tem esse aí, ó, o texto que possui local, data, texto, saudação e assinatura, escrito a um destinatário específico a fim de convencê-lo por meio de argumentos quanto a determinado ponto de vista exposto, é chamado de carta argumentativa. Qual que é a diferença da carta que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam em outros anos para essa? Aquela cartinha que todo mundo aprende lá no 5º, 6º ano, né, que tem o remetente, tem o destinatário, tem o local, a data, a saudação, né, a assinatura, o agradecimento, não apareceu aqui, mas normalmente tem. Para essa daqui. Essa daqui, você vai argumentar, você vai dissertar, você vai comprovar a sua ideia por meio de argumentos, por meio de informações e vai enviar essa carta para alguém. Ah, então tem que ir lá no correio? Não, hoje em dia, né, nós temos aí a internet que facilita esse processo aí, né, de envio de documentos e produções textuais. A número 5 vem pedindo o seguinte: diferentemente da dissertação argumentativa, que nós já fizemos, a carta argumentativa possui um destinatário. Isto é, enquanto na dissertação escreve-se para um público genérico, ou seja, para todo mundo que estiver lendo, a carta ela é específica. Então, eu vou escrever para tal pessoa, né, o meu ponto de vista a respeito disso. Não de forma geral, como é o texto dissertativo. Então, eu vou direcionar o meu texto a alguém ou a alguma instituição, enfim, o destinatário em si, tá? Então, por isso que é preciso o quê? Elaborar e construir argumentos próprios para esse leitor. Então, eu tenho que pensar em quem está lendo a minha carta. Eu tenho que imaginar, né? Imaginar e colocar em prática, né, na escrita, de que forma que eu vou convencer, de que forma que eu vou abordar, de que forma que eu vou falar para esse leitor. E aí, né, nós precisamos ter utilizar uma linguagem de acordo com o texto da produção de discurso. Se eu estou direcionando a minha carta para o universo médico, né, o campo da medicina, eu tenho que pensar em palavras aí que sejam específicas para esse campo. No meio jurídico também, e assim por diante. Se você fosse escrever uma carta à revista que publicou a reportagem, que tipo de linguagem deveria ser utilizada? A formal ou a informal? Vai ser com gírias, vai ser o popularzão ou vai ser uma linguagem formal dentro da norma culta? E você vai explicar por quê. Agora aqui nós já vamos pensar aqui, né, na produção de texto. Então, você vai produzir. Isso aqui, meninos, já é lá no caderno de... Vou colocar aqui. Caderno de redação, tá? Você vai estar escrevendo uma carta argumentativa.
Então, suponha que deputados e senadores, eles aprovaram um projeto de lei no Congresso Nacional legalizando o comércio de drogas e esperam a assinatura da presidente da República para sancionar a lei, ou seja, para falar, não, essa lei é válida e pronto. Porém, a presidente está em dúvida se assina ou não essa lei. Elabore argumentando contra ou a favor dessa lei, buscando persuadir, né, convencer aí, né, o presidente ou a presidente a posicionar-se de acordo com o que você acredita ser o melhor para a sociedade. Então, nós temos um detalhe importantíssimo. Nós temos o tema aí, se você é a favor ou não a legalização, né, do comércio de drogas, e o destinatário, que é a pessoa do poder, a pessoa do alto escalão do poder, né, que é o presidente ou a presidente. Situações hipotéticas aí, tá? Para isso, meninos, vocês têm que relembrar aí de um conteúdinho que aparece lá no 5º e no 6º ano, que são os pronomes de tratamento. Então, eu não posso chegar numa autoridade e falar assim, e aí, mano, eu sou a favor, eu sou contra. Não, você usou uma gíria e, mano, né, não vale aí para presidente, no caso, que é para quem você está enviando. Então, você tem que retomar, né, aos pronomes aí de tratamento, né? E no caso aí que é para o presidente ou para presidente, você vai utilizar o Vossa Excelência, que é para altas autoridades, como o presidente da República, ministro, senador, deputados, entre outros. Então, você vai retomar aqui essa tabelinha. Então, você não vai falar assim, né? Oi, e aí, né? Tá joia? Né? Você vai utilizar aí uma linguagem formal para escrever a sua carta. Lembrando que essa carta tem que ser feita no caderno de redação e publicada lá no tópico no Google Classroom, tá bom? Então, foi aqui a tela, né, que é responder os exercícios da página 53 a 55, é o homework de vocês, e publicar tanto a parte que é do livro, quanto a que está no caderno de vocês, que é a carta argumentativa. Um abraço, um beijo, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau.